Olá, meus irmãos, Deus os abençoe no poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre é uma grande honra quando nós nos encontramos ao redor da palavra. Temos um encontro diário e eu agradeço muito a sua boa vontade em nos prestar atenção, sempre com o intuito de contribuir com algo que possa aumentar a nossa fé. Nós estamos vivendo os dias finais da história da Igreja sobre a humanidade e nós que estamos aqui vivos, o quíntuplo de Efésios, a Igreja que está crendo na pregação do anjo de Malaquias 4, o mesmo anjo de Apocalipse 17, nós é que estamos terminando a obra do Evangelho. Fomos pré-ordenados e predestinados juntos para estar aqui no tempo do fim, para terminar essa obra preciosa. Nós sabemos que isso foi exemplificado pelo profeta na figura de uma pirâmide. E nós sabemos que a pirâmide começou na sua base muito larga, mas ela vai crescendo e vai se afinando até chegar na pedra de coroa. Veja, um número muito pequeno de crentes verdadeiros, aqui no tempo do fim, de acordo com a profecia. Esse é o tempo da apostasia, é o tempo em que Satanás é o Deus dessa era maligna. Esse é o tempo em que nós estamos vivendo os dias de Sodoma e Gomorra. Aqui está estabelecido o Éden de Satanás. Satanás tem se levantado contra tudo que se chama Deus ou se adora. E esse é um tempo de uma civilização avançada de acordo com os dias de Noé e os dias de Ló. Um dia em que há muita riqueza material, porém grande pobreza espiritual. Grande pobreza. Agora, em contraste a tudo isso, nós estamos vivenciando os dias do estabelecimento do reino de Deus dentro da nossa alma. Veja, dentro da nossa alma, de acordo com Apocalipse 15, verso 3, Jesus é o Rei dos santos. É claro que ele não está governando sobre este mundo agora. Ele não é o rei do Brasil, ele não é o rei das civilizações modernas. Ele é rei para os crentes. Veja, ele nos comprou. Veja, ele derramou seu sangue no Calvário, por 2000 anos esteve intercedendo pelos nomes que estão no livro da vida do Cordeiro, e já que ele pagou o preço da compra, veja, a lei de Deus está acima da lei dos homens, ele desce à terra em Apocalipse 10, com um título de propriedade em sua mão, abre parênteses, abstrato, evidentemente. Veja, ele conquistou os seus direitos através da compra. E como rei, ele desceu agora para reclamar seus direitos e impor a Satanás que devolva a propriedade do Deus Altíssimo. Então, em primeiro plano, ele chama a sua rainha. Veja, ele estendeu o seu cetro. O cetro de Deus é a sua palavra, é o seu poder. Veja, e a ela foi estendido o cetro. Veja, porque os predestinados são os primeiros a tomarem o conhecimento desses mistérios que estavam escondidos desde antes da fundação do mundo, do retorno da palavra em todo o seu poder, veja, e dos direitos que foram perdidos por Adão e que agora foram devolvidos à igreja através do plano da redenção. Veja, e ele vem para estabelecer esse reino. Então Mateus, veja, o apresenta como leão. Veja, no acampamento de Israel se acampava num quadrado. No primeiro canto estava a bandeira de um leão. Esse é o Evangelho de Mateus. No segundo canto, a bandeira de um boi, um animal de sacrifício. Lá está Marcos. Marcos, ele estabeleceu a cura divina, os milagres e assim por diante. Veja, no terceiro canto está a bandeira de um homem, Lucas. Lucas não foi um apóstolo, Lucas era um médico que seguiu Paulo. Veja, ali está um homem mostrando a sabedoria humana, a perspicácia e a inteligência. E no outro canto está a bandeira de uma águia. Veja, o Evangelho de João, essa grande graça, porque Jesus disse, eu quero que ele fique até que eu venha.
o que te importa a ti, ele disse para Pedro. Então veja, João escreveu o livro de Apocalipse, o Evangelho segundo São João e as epístolas, as cartas. Veja, mas João teve a graça de ser arrebatado em espírito no dia do Senhor. Ele então traz o livro de Apocalipse, que é a revelação de sua segunda vinda. Veja, o desdobramento, o desenrolar desse plano da redenção. Veja, e aqui ele vem agora em Mateus para estabelecer seu reino, o reino messiânico, como falou o profeta na mensagem, as 5 identificações da verdadeira igreja. A verdadeira igreja hoje é chamada de o reino messiânico. E esse reino não pode ser organizado, não pode ser denominado, ninguém vai ter o controle. Quem tem o controle é Jesus, ele é o rei, ele comprou, ele tem direito, ele não pergunta para ninguém, ele não pergunta a opinião de ninguém, ele não se aconselha com ninguém, ele faz de acordo com a sua vontade. E como nós conhecemos o seu caráter, justo, misericordioso, compassivo, bondoso, veja, um verdadeiro pai, um verdadeiro esposo, mas um rei justo, um rei que está cuidando dos seus súditos, alimentando, protegendo, amparando, governando com suas leis. E a lei maior desse reino é o amor. Então Mateus 5 mostra um claro contraste em quem é cidadão desse reino e quem não é. Porque se você tem o estabelecimento do reino em Mateus 5, todos os que não preenchem os requisitos de Mateus 5 são cidadãos das trevas e não cidadãos do reino dos céus. Veja, o estabelecimento do evangelho, veja, a pessoa humilde de espírito, a primeira bem-aventurança, bem-aventurados os pobres, ou outra tradução fala, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então fica fora o arrogante, o soberbo, o altivo, o orgulhoso, o que não aceita ser liderado, o que não aceita ser pastoreado. Quando eu falo pastoreado, é o supremo pastor, né? Jesus Cristo. E como é que ele nos pastoreia? Através da sua palavra. Um desejo do rei para nós é uma ordem. Veja, a exemplo de Jesus, que se comportou como uma ovelha. Veja, um filho legítimo. Veja, ele se submeteu à palavra. Veja, em Mateus 4, quando Satanás veio tentá-lo, ele se submeteu à palavra. Ele tomou o que estava escrito e conduziu a sua vida pelo que estava escrito, dando-nos o exemplo de como é que se comporta o cidadão do reino dos céus. Então veja, os verdadeiros humildes de espírito são os que aceitam a liderança do Espírito, sim. Veja, eles creem que suas vidas estão nas mãos de Deus e eles estão prontos a ouvir a voz de Deus e a vontade de Deus é o que prevalece, sim. Então eles sabem que, em outras palavras, né? Amanhã, se Deus quiser, não só iremos a tal lugar, se Deus quiser faremos negócios, se Deus quiser teremos êxito e assim por diante. Então, as bem-aventuranças, elas mostram os que pertencem ao reino de Deus e aos que não pertencem. Então aí temos então, bem-aventurados humildes de espírito. Agora, nós temos uma grande escritura no livro de Juízes a respeito de um cidadão do reino dos céus, tremendamente escriturístico e que tinha um coração humilde, a quem o Senhor veio a ele. O personagem é Gideão. Gideão é um retrato de um homem humilde de espírito, é um retrato de um cidadão do reino dos céus. Sem considerar outros, é claro, mas vejam. Juízes 6:11. Então o anjo do Senhor, esse é Jesus, esse é o Espírito Santo, veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofrá. Deus, em forma teofânica, era um homem que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Toda a colheita do ano, tudo aquilo que eles plantavam e colhiam, os midianitas vinham e levavam tudo. E esse era o juízo de Deus sobre a nação, porque tinham pecado. Quando vemos um país como o nosso, veja, uma carga tributária enorme,
nações estrangeiras levando embora nossas riquezas. Isso nada mais é do que um julgamento sobre a nação de um país idólatra, que abandonou a verdade da palavra, que exalta as feitiçarias, o carnaval, que aceita essas novelas imorais e toda essa pornografia e toda essa sujeira que está aí. Qual é o julgamento? As nações estrangeiras vêm aqui e levam embora as nossas riquezas e não podemos fazer nada. Nós estamos na mão de governantes hipócritas, mentirosos, que governam o povo com um jugo pesado de impostos, e assim vai. Israel estava na mesma condição. Veja, então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Eu creio que a maior bênção que o homem pode ouvir é essa: o Senhor é contigo. A segunda é varão valoroso. Veja, Deus estava vendo no indivíduo chamado Gideão valor. E mesmo que ele não percebesse, Deus era com ele. Por que será? Veja, mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Veja, essa escritura mostra que ele era um homem escriturístico. Ele conhecia as façanhas de Moisés, de Josué, ele conhecia as façanhas milagrosas do Espírito de Deus, ele era escriturístico. Primeiro grande valor, veja, um homem escriturístico, sobre o qual estava a mão do Senhor, e Deus viu nele valor, um homem valoroso, quer dizer, Deus viu valor nele, veja. Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Deus nos deu na mão de uma nação estrangeira que vem aqui, nós plantamos, eles roubam tudo que nós colhemos. Pobreza, fome, miséria da nação. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Que valor ele tinha? Um homem escriturístico, segundo, um homem humilde de espírito. Veja, e um homem que Deus podia trabalhar com ele, Deus podia enviá-lo. Ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livraria Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor da casa de meu pai. Esse era o valor que ele tinha. Isso é o que mostrava que ele era um cidadão do reino dos céus. Ele não era um homem de pescoço erguido, que olhava para baixo das pessoas e tinha todo mundo ao seu redor e todos vinham comer na sua mão, todos trabalhavam para ele, todos eram seus súditos. Não. Dentro dele, ele tinha um espírito humilde. E é esse o homem que Deus busca. Esse é o cidadão do reino dos céus. Esse é o valor que Deus está buscando em nossos corações. Humildade de espírito. Como é que ele se sentia? O menor da casa do seu pai. Ele se sentia o mais pobre. Veja, então o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, e tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Ou seja, ali estava um homem nas mãos de Deus e o rei, o grande rei, governando através dele para trazer julgamento às nações que estavam roubando todo o mantimento e empobrecendo Israel. Veja, é essa qualidade que Deus quer ver em nós. Humildes de espírito, isso chama-se valor, varão valoroso. Para Deus, o valoroso é esse, humilde, aquele que pode ser usado, que pode ser enviado, que Deus pode pastoreá-lo, que Deus pode operar através dele. Irmão, que Deus te abençoe. Deixa aí o seu comentário. Se não for inscrito, inscreva-se. Aperta aí o sininho para que você possa receber nossas mensagens. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.